Vê que, como é muito gravoso, a inalienabilidade é a cláusula mais restritiva de todas. Mas vamos olhar as outras duas, tá? Vamos dizer que o autor da liberalidade ele não deseja deixar o bem completamente indisponível. Ele não quer deixar esse bem completamente congelado no patrimônio do beneficiário. Ele quer que esse bem ele possa ser, se for o caso, alienado, que ele possa ser, se for o caso, disponibilizado em alguma operação contratual por vontade do beneficiário. Mas ele quer impedir que esse beneficiário perca esse bem por dívidas. Então ele quer evitar que esse beneficiário ele acabe se enrolando nos seus próprios negócios, acabe tendo algum tipo de comportamento pródigo, de gastar demais, de se endividar, e que esse bem acabe se perdendo por dívidas. Então, esse autor de liberalidade, que o que ele teme é que esse bem se perca em função de dívidas, ele pode gravar esse bem apenas com a cláusula da empenhorabilidade. Ao invés de gravar esse bem com a cláusula mais ampla, que é a da inalienabilidade, ele pode restringir apenas pela empenhorabilidade. E aí, Júlia, o que acontece nesse caso é que o bem fica indisponível para servir de garantia e para responder por dívidas. Mas ele não fica totalmente indisponível. Na prática, significa que esse beneficiário, esse donatário, por exemplo, se ele quiser, ele pode vender bem. Então, ele pode voluntariamente decidir vender a coisa. Mas, se ele sofrer uma execução forçada de algum credor, esse bem, gravado com empenhorabilidade, não poderá ser penhorado para a satisfação daquele crédito. Então, ele tem uma blindagem patrimonial gerada por aquela cláusula de impenhorabilidade, mas ele não tem uma indisponibilidade absoluta. Ele pode sim praticar atos de alienação. Então, se é da conveniência desse donatário vender, ele pode vender. Mas se não é da conveniência dele vender e o que está acontecendo é um credor tentando executar esse bem, aí a impenhorabilidade entra para bloquear isso. Tá certo? Então, a impenhorabilidade vale perante os credores do donatário.